A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o teu canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui a mais um vídeo para a nossa aula bíblica dominical, né? Nossa pré-aula, um vídeo de apoio aí para a lição de número 9. E a revista é a revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, amém? A lição de número 9 para ser ministrado aí em 28 de maio de 2023. Então, olha o tema da lição, muito interessante, ó. Uma família nada perfeita. Esse é o tema da lição de número 9. E essa lição vai falar da família de Davi. Então vamos ver o conteúdo aí desta lição. Bom, meus irmãos, ela vai ser ministrada em 3 tópicos, né? O primeiro é o rei Davi e sua grande família. O segundo, filhos e parentes na casa de Davi. Vai falar um problemazinho ali das amizades. E aí é bom você ficar bem atento a isso aí. Eu vou passar bastante coisa, assim, o vídeo não é longo, mas eu vou passar bastante coisas que são aconselhamentos para passar para a sua classe, você que é professor, para falar para os seus alunos. Muito interessante, tá bom? Vamos aqui e o terceiro tópico é o problema moral na família de Davi. Aqui também tem conselhos importantíssimos acerca do procedimento, até algumas dicas que eu vou passar. Pega aí essa aula que vai ser muito boa. Deixa o seu like, tá bom? Vai ficar aí na descrição desse vídeo o link para você conhecer o meu trabalho, tá? Os meus 2 livros publicados. O primeiro é O Maior Milagre de Jesus, foi o meu primeiro livro. O segundo livro é Livro das Obras com Texto, é o meu segundo trabalho, tá bom? É um livro de poesia muito legal, que tem bastante informação de autoajuda. Você com certeza vai gostar, amém? Vamos então a esse vídeo aí. Tá? Bom, vamos começar aqui então pelo texto áureo, né? O texto áureo ele está em Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tá? Logicamente aqui está falando do procedimento de Davi quanto à sua família, tá? É o que essa lição vai abordar. E a verdade prática diz assim, ó: tudo o que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza, tá? É uma lei universal que na vida, no normal, já a gente pode constatar isso daqui. Bom, meus irmãos, vamos então a esse vídeo. Deixa o seu like, interaja conosco. Eu vou responder todos os comentários que forem colocados aí no nosso canal, tá bom? Bom, na introdução, começando aqui, né? Vamos começar pelo início. Na introdução, aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Tá? Então aqui vai falar, né, das características de Davi como pai, não como rei. E aí estamos já observando que essa lição vem na mesma esteira da lição da semana passada, né? Da lição anterior, falou da importância da paternidade. E aqui vai bater a mesma coisa. Só que eu acho interessante o seguinte, é uma coisa que eu abordo no meu subsídio, tá? Vai ficar também um link na descrição aí desse vídeo para quem quiser adquirir o meu subsídio. Uma coisa que eu abordo é que não é somente para os pais. O ensinamento que está falando aqui, que fala acerca de Davi, tem uma parte também, algo aqui que dá para falar acerca da mãe também, das atitudes da mãe. Então é tanto o pai como a mãe, né? Bom, vamos lá. No segundo parágrafo diz assim, ó, dessa introdução: a história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar, né? Tem muito a nos ensinar. Primeira coisa, já de início a gente já pega algo aqui interessante. Aqui, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus. E mesmo sendo segundo o coração de Deus, ele tem esse problema familiar que está acontecendo aqui. A gente vai ver que ser segundo o coração de Deus, fazer a obra do Senhor, é uma coisa que está um pouco separado aí da sua questão familiar. Porque você vai ser você pode ser, né, um bom obreiro, né, ou razoável obreiro, né, nos dias de hoje principalmente, mas o que você for como pai
você vai sofrer consequência disso daí, se você for negligente como um pai, né? Ou ser obreira, né? Igrejas que têm obreiras, ser uma boa obreira na obra do Senhor, mas for negligente como mãe, vai sofrer consequências no seio familiar. Ainda que você seja segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia está mostrando aqui. A gente está vendo que Davi foi segundo o coração de Deus, mas ele sofreu consequências por conta, primeiro, do pecado contra a família de Urias e também pela sua negligência como pai, né? A gente vê isso acontecer aqui, né? Bom, vamos lá então. Primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Então, o primeiro tópico. E aqui no primeiro subtópico, ele diz assim, ó, Davi ungido por Deus, é o tema do primeiro subtópico. Vamos pegar aqui no primeiro parágrafo, diz assim, ó, o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei, né? Então a gente vê que aqui Deus escolhe um homem com habilidade para conduzir o seu reino debaixo da vontade do Senhor. Isso aqui é o que mostra o texto sagrado. Deus escolhe Davi, um homem, né, com aquela habilidade para conduzir o seu reino. Porém, o que ele fosse como pai, ele receberia as consequências disso. Tá vendo como é que Deus deixa uma coisa independente da outra? Tá? Por que a gente vê isso? A gente vê homens que são pecadores, né, mas são excelentes pais, né, pessoas no mundo secular, né, mundo secular é redundante, né? Aí no mundo tem pessoas que são pecadores e são bons pais. E a gente vê na obra de Deus também o contrário acontecer. Pessoas que são bons obreiros na obra do Senhor, né, bons servos, mas não são bons pais. E aí as consequências vêm para cada um. Essa aqui é o que a lição está passando, está mostrando, tá bom? Aqui, meus irmãos, você que é professor, principalmente aí, não convém citar na aula, né, exemplos, nesse caso aqui, não convém citar exemplos, é uma coisa que pode deixar alguém até desconfortável, né? É meio constrangedor. A não ser aqueles exemplos que são escândalos já conhecidos, né? Ou então exemplos em tese, né? Você conheceu em uma outra cidade ou numa época, você ficou sabendo de um caso ou você vivenciou algum caso, tá? E usar em tese sem citar nomes, aí é diferente, tá bom? Então, mas evite o máximo citar nomes, família, pessoas, pô, fulano de tal, tinha um ministério tal, né? Isso não é bom, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, vamos lá, e no segundo parágrafo ele diz assim, ó, assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus. Aqui nesse parágrafo aqui fala que o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Convém entender que o Espírito, quando ele se apodera aqui no texto, né, ele não está se referindo a tomar os sentidos de Davi, né, e fazer ele agir por, né, dependência total do Espírito. Não foi bem assim, né? Fala que o Espírito Santo ele se apoderou de Davi, mas significa que o Espírito passou a orientar Davi. Davi passou a estar ungido pelo Espírito Santo. E aí, né, a gente vai ver Davi fazer coisas extraordinárias, como enfrentar um urso, enfrentar o leão. Davi tangia a harpa ali, acalmava o espírito maligno lá que estava sobre Saul, tá? E a gente vai ver Davi fazendo coisas extraordinárias por conta de estar, né, debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Bom, vamos lá. No segundo subtópico, o tema é Davi, o homem de Deus. Aqui, no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia Israel de reunificar a nação. Tá? Aqui o comentarista ele fala reunificar a nação, que as tribos de Israel eram muito divididas. Mas ele está se referindo basicamente aqui porque houve um distanciamento muito grande entre as tribos por conta do reinado de Saul, tá?
Mas a principal obra que Davi vai fazer não é nem reunificar, né? Foi a expansão do território. Uma coisa que eu coloco no meu subsídio sobre essa situação aqui é que Davi, ele, no caso, na época já de Davi, parecia haver um certo distanciamento entre as tribos do norte e as tribos do sul, tá? As tribos do sul, Judá e Benjamim, elas vão se separar, né? Quer dizer, as tribos do norte vão se separar e deixar as tribos do sul isoladas, e vai haver 2 reinos, tá? Porque houve um distanciamento, tá bom? Que ele já começa lá atrás, porque havia uma certa parceria entre a tribo de Judá e de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim, ele vai ser ungido rei, e logo em seguida, né, Davi, da tribo de Judá, vai ser ungido rei. Então vão ser aí 2 reis, ungido um posterior ao outro, e aí essa vai começar a aumentar, haver um distanciamento entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, e a situação fica insustentável no reinado de Roboão, tá? Mas isso aqui não é assunto dessa aula, né? De repente é o caso até de pular esse subtópico aqui. Bom, vamos lá. No 3, subtópico 3, o tema desse subtópico é a grande família de Davi. E aqui vai falar, né, vamos começar a falar dos problemas. E eu vou falar de um bem específico agora. Bom, no primeiro parágrafo ele diz assim, ó: entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Aqui, meus irmãos, convém entender o seguinte: era permitido o rei ter várias esposas e concubinas. Era permitido, mas esse não era o projeto de Deus, tá? Isso aí a gente entende como eu já citei várias vezes, a gente entende porque Deus ele vai dar recomendações quando faz o homem e a mulher. Ele tira da costela de Adão e faz uma mulher, não faz 2 nem 3, tá? Embora Adão tivesse várias costelas, Deus faz somente uma. Então o projeto de Deus era que o homem tivesse uma esposa. Esse era o projeto do Senhor. E Davi vai ter várias. Aí, aqui começa uma casa dividida. Porque os filhos vão ser... ele vai ter filhos de cada uma das esposas. E aí vai ser uma casa dividida por conta disso. A divisão na família já começa aí. E o problema da divisão na família pode acontecer coisas como a história de Anon e Tamar, né? Bom, aqui continuando... Aqui tem algo interessante, pega isso aqui que é muito interessante. No segundo parágrafo diz assim, ó: naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Quando ele fala que displicência, é que Davi não pôde dar, porque ele tinha mais de 20 filhos e várias esposas. Então ele não pôde dar aos filhos o maior benefício que um pai pode e deve dar a seus filhos. Ele não pôde dar a atenção. Esse foi um grande problema, porque os pais, aí vale para pai, vale para mãe, precisa dar atenção à sua família, tá? Claro que isso acontece mais com o pai, né, do que com a mãe, por questões de trabalho, né, e de atividade, mas nos dias de hoje pode acontecer também com as mães porque muitas mães trabalham também, tá? Esse foi um dos principais problemas aqui de Davi. Bom, continuando no subtópico 2, no tópico 2, o tema do tópico é filhos e parentes na casa de Davi, tá? Aqui vai falar de um problema muito específico que a gente tem que atentar nele. Bom, primeiro, vai falar de Tamar aqui, primeiro subtópico, Tamar. Bom, aqui, esse parágrafo diz assim, ó: era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai, de Jesur, e mãe de Absalão. Então a gente vê que já foi um casamento meio arranjado aqui. Mas o problema não é esse não, né? Mas esse aqui não é o problema não. A gente vai ver que tinha várias... Olha só um dos problemas aqui. Tinha várias... Davi tinha filho com várias esposas, né? Então ele não conseguiu, não foi possível para ele criar um ambiente unido de família. Né? Então era como se fosse um casamento misto nos dias de hoje.
tá? Como ele estava muito ocupado com as batalhas, muito ocupado com as atividades do reino, mesmo ele tendo uma família mista, como as famílias mistas de hoje. O que é uma família mista? É quando um homem e uma mulher se casam e trazem filhos de outros casamentos. Se torna aí uma família mista. Davi tinha algo parecido aqui, mas aí a gente vai ver que ele não conseguiu criar um chamado ambiente familiar. Como é que é isso? O ambiente familiar é quando todos dentro da casa se consideram família. Esse é um ambiente familiar. Às vezes na sua casa tem, por exemplo, um sobrinho, um primo, né? Um filho de um amigo que você está criando. Todos estão dentro da sua casa, é um lar, né? Ali dá para se criar um ambiente familiar. E esse ambiente familiar foi o que Davi não conseguiu construir aqui, né? E por isso aconteceu, né? Ficou propenso a acontecer o que aconteceu, do seu filho Anon se interessar por sua filha, pela meia-irmã, né? Bom, meus irmãos, a gente conhece hoje famílias mistas, né? Existem muitas que crescem num ambiente familiar, onde aquele meio-irmão convive com a sua meia-irmã e numa consideração totalmente de irmãos, tá? Sem nenhum interesse incestuoso, nenhum interesse sentimental pelo outro. Né? Isso aqui é interessante a gente observar. O que a gente pega daqui? A importância de construir um ambiente familiar. Bom, eu vou falar mais um pouco à frente sobre isso, né? Agora, o segundo subtópico é Absalão. Absalão, né? Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Ó, era irmão de Tamar, filho de Maaca, terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz. Tá? Isso aqui fala de Absalão, e Absalão ele vai ser, né, a revolta que ele vai desenvolver contra Davi, porque ele se vinga, né, do que Anon fez a Tamar, e ele manda matar Anon. Tá? Então, a revolta que ele vai começar a desenvolver contra Davi é uma consequência desse afastamento que Davi tem, né, do seu lar. Por conta disso, Absalão vai desenvolver essa revolta contra ele. Tá? A gente vê o tempo todo, quando a gente lê o texto sagrado de Samuel aqui, a gente vai ver o tempo todo Davi demonstrando amor a Absalão. O tempo todo, mas em nenhum momento a gente vê Absalão desenvolvendo qualquer sentimento, demonstrando qualquer sentimento por seu pai. Isso acontece na vida real, porque muitos filhos, o que acontece? Muitos pais que se afastam, ficam ausentes do lar, ele continua amando seus filhos, mas os filhos não desenvolvem o mesmo sentimento por eles, desenvolve sentimento de decepção, rancor, né? Até de ódio, tá? Por causa disso, por causa desse afastamento. Isso aqui a gente tem que atentar muito nisso aqui. A importância, então, assim, o cerne da lição de hoje é a importância da presença, né? Da dedicação do pai ou dos pais ao seu lar, né? Bom, continuando então, vamos falar agora o 3, subtópico 3, Anon, tá? Bom, aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Anon. Feito homem entre outros irmãos, nascido, Anon demonstrou ser desajustado emocionalmente, dominado por paixões carnais. Olha só, né? A gente vai ver que esse problema do jovem Anon é um problema de qualquer jovem, em qualquer época, né? Em qualquer situação. Todo jovem pode acabar desenvolvendo isso daqui. Mas qual foi o grande problema aqui? O grande e maior problema foi ele desenvolver esse sentimento carnal pela sua meia-irmã, né? Por Tamar. Foi ele ter estuprado, ele chegou a estuprar a irmã, ele forçou ela, tá? E tudo isso daí foi o problema, né? E de onde veio esse problema? O problema maior foi esse. E de onde veio esse problema? Exatamente por não haver aquele sentimento de família dentro da casa de Davi.
tá? Não havia o lar não era unido em família. Esse foi o grande problema, tá? Então aqui fica uma dica que você que é pai, você que é mãe, professor, passe isso para os alunos, tá? Admoeste nisso a importância de se criar um sentimento de família dentro da casa, principalmente no que diz respeito a lares mistos, a casamentos mistos, né? Bom, vamos lá no próximo. Aqui dentro, no segundo parágrafo, ele tem algo importante aqui, ó. O segundo parágrafo diz assim, ó: foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Anon ficou doente de angústia, de desejo incontinente por ela, né? Aqui a gente vai ver, é importante observar o seguinte: o afastamento do pai ou da mãe do lar, ele não vai conseguir perceber esses problemas acontecendo, porque esses problemas não acontecem da noite para o dia. Não foi assim um dia, de repente aconteceu e Anon estava ali apaixonado pela sua meia-irmã. Não foi assim. Isso aí foi se desenrolando pela infância, tá? A gente convém entender isso, embora o texto sagrado não fale, mas isso é uma realidade, tá? Então, quando a pessoa não o pai ou a mãe não tem proximidade, ele não está presente, eles não conseguem observar esse tipo de problema crescendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, tá? E não somente estar presente, mas também estar presente e também trazer a presença de Deus para dentro da casa, tá? São duas questões importantes aqui a ser mencionada nessa lição. Bom, o 4, aqui vamos falar de algo interessante, ó. O 4. Subtópico 4, Jonadab, um conselheiro do mal, tá? Aqui vai falar de Jonadab, um parente, né? Ele é um parente ali da família, né? Ele é primo de Anon, né? Se eu não me engano, ele era filho do irmão de Davi, e ele vai dar um conselho perverso, né? Como Anon montar uma estratégia para conseguir ter Tamar. Ele vai dar esse conselho, olha que conselho horrível. Isso aí está lá em 2 Samuel 13, verso 5, olha o que diz, ó. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos. Olha o que ele faz, ele dá um conselho, uma estratégia, um conselho maligno para não poder arquitetar, armar um plano. E foi isso que Anon fez, ele seguiu, né? Mas quem devia ter observado isso? Que Jonadab era um conselheiro maligno. Quem é que devia observar isso daqui? Não fica, a gente não pode esperar que Deus envie o anjo para ficar toda vez nos avisando de um problema que pode estar acontecendo na nossa casa. Quem tinha que observar isso aqui era Davi ou a mãe de Anon. Um dos dois tinha que ter observado isso daqui. Tá? Entendeu? Então, a importância dos pais estarem, né, não forem negligentes, né, não estarem afastados dos filhos. Né? O que acontece hoje em dia? O filho pega o dia todo enfurnado dentro do quarto, ou na internet, ou em jogos online, ou em redes sociais, o dia todo, irmão, o tempo todo. E aí cria um afastamento dos pais para com os filhos. Pode acontecer a situação dessa. Porque o pai, ele precisa estar ligado nas amizades do filho. Que tipo de amigos os filhos têm. Né? Um outro detalhe sobre isso daqui, né, tá no segundo parágrafo, fala o seguinte: a gente precisa, né, deixa eu ler aqui o segundo parágrafo. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Anon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. Aqui, ó, Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto. Aqui o comentarista colocou essa feliz conclusão aqui, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte: eu vou entrar uma área interessante aqui, importantíssima para nós. Quando um pai não desenvolve uma amizade com o filho, esse filho não vai se sentir à vontade de confessar ao seu pai ou à sua mãe certas situações delicadas, coisas que acontecem no dia a dia. Ele não vai se sentir à vontade. E aí ele sempre vai ter um amigo. Satanás sempre vai enviar um amigo, tá?
E aí ele vai falar com esse amigo. Então, pais e mães aí, fiquem bem ligados com essa situação. Tá? Vamos para o 3, tópico 3, o tema do tópico é o problema moral na família de Davi. E o primeiro subtópico, ele diz assim, ó, as consequências de sua falta de domínio próprio. Tá? De quem? Falta de domínio próprio de quem? De Davi. A consequência da falta de domínio próprio de Davi. Bom, vamos ler aqui, ó. O primeiro parágrafo diz assim, ó. No capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério de Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, de simulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências. Quais foram as consequências? A justiça de Deus. Deus impôs uma justiça, uma disciplina sobre Davi, uma punição. Deus falou que a espada nunca se apartaria da casa de Davi, ou seja, a família dele sempre estaria com problemas. Por que isso? Por que Deus fez dessa forma? Naquela época era o tempo da lei. A lei era a lei de Talião, Ela tinha essa simbologia, olho por olho, dente por dente, vida por vida. O mal que Davi fez à casa de Urias veio sobre a casa dele, Aproximadamente, quase a mesma coisa acontece na casa de Davi, tá? A gente viu isso daqui. Eu vou ler aqui algo que Absalão fez, o filho de Davi, que é importante a gente falar nesse contexto aqui. O segundo parágrafo diz assim, ó. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei, deixa eu ler aqui, ó, nesse parágrafo diz assim, ó, assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio rei e o envergonhasse publicamente em Israel. Absalão, ele fez isso, ele coabitou com as mulheres de Davi, com as concubinas, na presença de todo Israel. E aí o que acontece, irmão? Eu não vou entrar em detalhes de como foi isso, porque não importa aqui para a lição. Mas o porquê que Absalão faz isso? Davi, ele era amado pelo povo. E Absalão queria tomar o reinado. E aí ele precisava desmoralizar, ele queria desmoralizar Davi. Tá? Porque aí para ele perder esse apoio popular. Infelizmente foi a consequência de Davi ter se afastado tanto do seu lar, da sua casa. Bom, continuando aí no subtópico 2, o tema é incesto e morte na família. Aqui vou ler o segundo parágrafo que diz assim, ó. O relato de Anon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno, tudo muito doentio e pecaminoso. Aqui fala do que Anon fez, Mas aqui fala que Davi, ele soube do fato, mas ele não fez nada contra Anon. Esse é o detalhe aqui desse parágrafo que pega um ensinamento importantíssimo. Essa foi mais uma decisão infeliz. Eu coloco isso no meu subsídio, tá? Quem quiser adquirir, E lembrando também, não esqueça de deixar o seu like nessa lição, para ajudar o nosso canal aí. E quem quiser adquirir esse subsídio, está lá no meu blog, no Clube da Teologia, tá? Você pode solicitar por ali, tá? Tá na descrição aí desse vídeo. Bom, aqui é o seguinte, meus irmãos. Davi, ele tentou abafar o caso, entende? Ele tentou abafar essa situação, não tomou nenhuma decisão, e aí que vai provocar ira no coração de Absalão, Essa foi uma decisão infeliz da parte de Davi. Olha por quê. Ele deixou de disciplinar Anon. E uma coisa que a gente não pode deixar de acontecer dentro das nossas casas, a disciplina. Todo filho, seja ele esteja na infância, adolescência ou na juventude, todo filho tem que entender que para todos os seus erros haverá uma disciplina. Pais e mães aí, não sejam Nutella, Não sejam pai Nutella nem mãe Nutella. Seja raiz. Tem que haver disciplina na sua casa, tá? Se um filho fez algo que você falou que não era para fazer, ele tem que entender que haverá uma consequência para esse erro, tá? Porque se você não ensinar agora, a vida vai ensinar depois. E aí pode ser muito trágico para você, tá? É importante salientar isso daqui, tá bom, meus irmãos? Aí a disciplina, você faça como
a pedagogia mostra. Se é criança, não precisa espancar, né? Se é criança, né, dá-lhe uma disciplina da forma que você entende que tem que ser feito, né, sem exageros, né, com equilíbrio, tá? Ou castigo, ou ficar num canto, não sei. Uma disciplina sem exageros e com equilíbrio. Se é adolescente, uma disciplina explicando o porquê de tudo ali, do que ele não fez, tá? Pode retirar. O adolescente gosta muito de celular, né? Celular, um jogo, o seu tempo de brincar com os amigos, tá? Não sei. Mas tem que ter uma disciplina, tá bom? Vamos lá então. No terceiro subtópico ele diz assim, ó, vigilância, proximidade e exemplo. E aqui tem algo muito importante para nós, né? O primeiro parágrafo diz assim, ó, essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo. Rapidamente, bater os três aqui. Vigilância, é importante para nós, né? Vigilância. Vigilância é o pai e a mãe estar atento ao que está acontecendo dentro da casa. Isso é vigilância, tá? Você pode até estar envolvido com a obra de Deus e tudo, mas fica muito atento ao que acontece dentro do seu lar, tá? Bom, proximidade. O pai e a mãe tem que estar, tem que viver próximo aos filhos. Evite aquele negócio de filho estar ausente o tempo todo, não janta com a família, não participa das atividades da casa. Evitar isso aí, tá? Outra coisa, exemplo. O pai e a mãe tem que ser exemplo de homem de Deus e de pai e de mãe dentro de casa. Não tem como esperar que a igreja vai corrigir se você não for exemplo. Não vai adiantar. Nem a escola, nem a igreja não vai corrigir seus filhos se você não for um exemplo de homem de Deus, de mulher de oração, homem de palavra, né, de fidelidade, de honestidade, tá? Bom, vamos aqui, tem uma frase interessante aqui na lição, fala assim, ó, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Que problemas morais difíceis que o comentarista se refere, mas ele não dá nenhum exemplo? São os problemas que aconteceu com Tamar, com Anon e Tamar. Problemas de incesto, é um problema moral difícil de se resolver, né? Quando, por exemplo, um filho começa a desenvolver trejeitos efeminados, né? Ou se declara homossexual, filha se declara homossexual, isso acontece, né? Não vou falar que as famílias estão livres disso, não, pode acontecer nas melhores famílias, né? Tá? São problemas morais difíceis de resolver, tá bom? E isso aí é isso aqui que o comentarista está falando, tá? Bom, vamos lá. O terceiro parágrafo, já para fechar, né? Ele diz assim, ó, por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, tá? Isso aqui, olha só a importância disso daqui. Os pais precisam estar juntos para desenvolver aquele sentimento família, né? Sentimento familiar. Até família mista dá para desenvolver esse sentimento. Então os pais têm que desenvolver atividades com a sua família, tá bom? Passeios, piquenique, né? Até ver um filme junto, tá? Podem falar mal dos filmes que existem aí, mas se sentar a família, faz ali, né, uma pipoca e assiste todo mundo junto, tá bom? Desenvolva essas atividades entre família, isso é importante. Quer ver? Eu vou dar uma dica. Uma coisa que eu fazia muito na minha casa, né? Meus filhos hoje estão grandes, né? Mas a gente fazia muito isso daí. Aquele final de semana, um sábado, um café em família, um café. Botava ali uma mesa preparada ali, bastante coisa boa e esperava eles acordar para tomar um café em família. Eu gostava muito de fazer isso, minha esposa também gostava, e aí a gente fazia isso daí. E eles têm até hoje, eles estão grandes e eles comentam com a gente, né, esses momentos. Isso é muito importante, tá, meus irmãos? Bom, então essa aqui foi a nossa lição de número 9, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí, para ajudar o nosso canal. Muito obrigado por estar conosco até agora e faz um comentário aí. O que você achou de tudo isso? Se não concordar com algum ponto, pode também falar. Estarei atento aqui ao que for colocado. Amém? Até a próxima aula, que seja uma aula abençoada nesse domingo, nessa lição de número 9 e até o próximo vídeo.